Hoje a gente vai se olhar no espelho. Mas calma, não é um espelho qualquer. É o espelho do nosso eu. Vamos investigar três reflexos bem diferentes: a autoestima, a vaidade e o narcisismo. E o mais interessante é entender como cada um deles se conecta com algo que move o mundo, a busca pelo poder. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo conhece aquela pessoa que parece ter uma confiança assim inabalável. Mas peraí, quando é que essa confiança vira outra coisa? Onde é que está a linha que separa um amor próprio saudável de uma obsessão perigosa pelo ego? É uma linha tênue, né? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, para a gente começar essa conversa, a gente precisa de uma base, né? Um ponto de partida. Vamos entender o que seria, assim, o alicerce saudável do nosso eu. E tá aí, a autoestima saudável, na sua essência, é puro equilíbrio, sabe? É aquela aceitação de que o nosso valor já existe e ele é igual a de todo mundo. Não é sobre se achar melhor e muito menos pior que os outros. Pensa assim, é o reflexo limpo, nítido no espelho, sem nenhuma distorção. É o nosso ponto de partida, o nosso ponto zero. Beleza. Agora, que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Vamos voltar lá para o século XVIII para explorar um conceito bem mais complexo, sabe? Mais ambíguo, a vaidade. E a gente vai ver isso pelos olhos de um pensador da época, o Matias Aires. Olha só que interessante. Para o Matias Aires, a vaidade não era só um defeitizinho superficial, não. Era algo, nossa, muito mais profundo. Ele chamava de paixão da alma. Basicamente, o grande motor que move quase tudo que a gente faz. Para pensar nisso. Não é um simples pecado, mas a principal força que motiva a humanidade. É forte, hein? Claro que essa força toda tem um lado bem sombrio. O Ares dizia que, como a vaidade é na sua raiz um vício, ela pode acabar justificando qualquer coisa para chegar onde quer. Ela pode nos ensinar a ser cruéis, traidores, até tiranos. Tudo isso em nome de quê? De prestígio e reconhecimento. E é aqui que vem a grande virada no pensamento do Aires. Essa mesmíssima força é também a fonte das nossas maiores virtudes. É genial, né? Pensa em atos de coragem, de generosidade. Ele argumenta que muitas dessas coisas nobres são feitas porque a gente quer ser visto como alguém corajoso e generoso. Ou seja, a vaidade nos empurra para o bem com a mesma força que nos empurra para o mal. Então, o resumo da ópera é esse. A vaidade é uma moeda de duas caras. É o combustível tanto do tirano quanto do herói. É aquela vontade de ser notado que pode levar tanto para a destruição quanto para a criação. É uma paixão só, mas que pode dar em resultados completamente opostos. E o mais fascinante, sabe, é que para o Aires, essa paixão nunca nos abandona. A vaidade de uma criança é uma coisa, a de uma pessoa mais velha é outra, mas ela está sempre ali. Ela troca de máscara, troca de objetivo, mas aquela força por baixo de tudo, aquele desejo de prestígio, esse continua firme e forte a vida inteira. Ok, vamos dar um salto agora. Deixamos a filosofia do século XVIII para trás e pulamos direto para a psicologia moderna. A gente vai trocar o termo paixão da alma por um nome mais clínico, narcisismo. E vamos ver a ligação direta que isso tem com a busca pelo poder. Olha aí, esses são os 7 pilares do narcisismo segundo a psicologia de hoje. E um ponto importante, a gente não está falando de um diagnóstico, de uma doença, tá? São traços de personalidade. Coisas como autoridade, um sentimento de superioridade, a necessidade de ser o centro das atenções. E olha só que curioso, a vaidade está aí na lista de novo. Só que aqui ela é só uma pecinha de um quebra-cabeça bem maior. Beleza. Mas a grande pergunta que um estudo de 2018 quis responder foi a seguinte: será que quem tem esses traços em alta realmente tem mais fome de poder? A resposta pode até parecer meio óbvia, né? Mas os dados mostram uma coisa bem mais profunda. E pronto, aqui estão os resultados. E, gente, a clareza da resposta é impressionante. Dá uma olhada no gráfico. São duas linhas bem separadas. O pessoal com baixo narcisismo tem um desejo normal, moderado por poder. Agora, e a galera com alto narcisismo? O desejo simplesmente dispara. A diferença não é pouca coisa, não. É um abismo. E esse outro gráfico aqui deixa a relação ainda mais clara. Não é só uma questão de muito contra pouco. É como se fosse uma escada, sabe? Cada degrau que se sobe na escala do narcisismo, o desejo por poder sobe junto. É uma relação direta, que salta aos olhos. Agora, para quem curte os números por trás da história, tá aí a estatística. Uma correlação de 0,401. Traduzindo do statiquês, isso mostra que existe uma relação real, positiva e que não é por acaso.
Em outras palavras, essa conexão entre narcisismo e desejo de poder não é coincidência. É um padrão de verdade que dá para medir. Certo. Então a gente já viu a base da autoestima, a complexidade toda da vaidade e essa busca do narcisismo pelo poder. Agora é a hora de juntar todas as peças e entender por que, afinal, saber a diferença entre essas coisas é tão, mas tão importante. Vamos voltar para a nossa imagem do espelho que ajuda a entender tudo. A autoestima saudável é o reflexo nítido, verdadeiro, sem truques. A vaidade, lá do Matias Aires, pensa num espelho todo enfeitado com uma moldura de ouro. O reflexo importa, claro, mas importa mais ainda como os outros veem esse reflexo. E o narcisismo? Ah, esse é como aquele espelho de sala de interrogatório, sabe? De um lado, só reflete o próprio eu. Do outro, as pessoas são só ferramentas, ou uma plateia sem rosto. E essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito bem direto. A grande diferença, o pulo do gato, está na motivação. A autoestima quer o quê? A autenticidade. A vaidade quer prestígio. E isso, como a gente viu, pode dar em coisa boa ou ruim. Já o narcisismo, ele quer poder e admiração. E para isso, trata os outros como instrumentos, não como iguais. Entender isso é a chave de tudo. Tá, mas e daí? Por que isso importa na vida real? Pensa só. Um líder que tem uma autoestima saudável vai agir de um jeito, provavelmente buscando o bem do grupo. Já um líder movido pela vaidade, pode ser um herói ou um vilão, vai depender de como busca esse prestígio. Agora, um líder movido pelo narcisismo, como os dados mostram, vai querer poder acima de qualquer outra coisa, e as chances de exploração aí são enormes. E olha, essa dinâmica não acontece só em governos ou empresas, não. Ela molda as nossas relações mais íntimas, no dia a dia. No fim das contas, o espelho do eu não é um objeto parado, ele é ativo. Ele mostra o que realmente nos move por dentro. E a pergunta que fica não é só sobre os outros, é sobre cada um de nós. Quando a gente se olha no nosso próprio espelho, que força está nos moldando? É a força que nos conecta com os outros, de igual para igual, ou é aquela que nos coloca num pedestal? A resposta para isso define não só quem a gente é, mas o impacto que a gente deixa no mundo. Vale a pena pensar nisso.